Olá a todos e todas que estão inscritos neste minicurso, que tem o objetivo de apresentar os experimentos mentais como uma possível metodologia no ensino da matemática. Este minicurso proposto aqui, o 73º Encontro Anual da SBPC. É com muito entusiasmo que preparei e que venho preparando todo este trabalho, oportunizando vocês a adentrarem neste tema, um tema muito novo que ainda não é conhecido de todos os professores da educação básica. Por isso, da importância desta discussão. Bom, eu vou me apresentar agora. Meu nome é William, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Departamento de Matemática. Também faço parte do programa de pós-graduação em Educação Matemática pela mesma universidade. Sou doutor em Educação Matemática pela Universidade Anhanguera de São Paulo. Também sou mestre em Educação Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Formei como professor de Educação Básica no final da década de 1990. Na verdade, mais especificamente, formei em 1998 e comecei a trabalhar na educação básica desde então, até que surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, estar aqui agora na Universidade Federal, trabalhando na formação de professores, tanto na parte de formação inicial, quanto também na formação continuada. Só para a gente poder posicionar, né, quando começamos este trabalho com os experimentos mentais. Na verdade, no doutorado, eu fiz um trabalho de pesquisa e defendi uma tese trazendo à baila a relação que existia na matemática, tanto que se ensina, quanto na matemática de uma forma geral, mas isso tudo com o olhar da educação matemática, né, a relação entre os experimentos mentais ou as chamadas analogias entre os experimentos mentais e as provas matemáticas formais. Então, esse estudo iniciou no doutorado no ano de 2012, desculpe, esse laço temporal, né, para a gente poder entender um pouco de como tudo isto começou. E lá em 2012, então, como eu falei, comecei a buscar elementos, né? Fui recebido aí como orientando do professor Michael Ott, que trouxe algumas ideias de trabalhar com essa visão mais da filosofia, da epistemologia, olhando para a matemática em si, né, para os objetos da matemática e como isso poderia, por exemplo, ser o diferencial no ensino dessa disciplina. E por meio desse estudo, desenvolvemos então a tese que buscou aí constituir esta analogia, né? Eu poderia até simplificar aqui a questão da temática, né? A gente estava buscando quais seriam, por exemplo, as convergências e divergências entre os experimentos mentais e as provas matemáticas ditas formais. Então, nós defendemos a nossa tese nesta direção. Algum tempo depois, né, surgiu aí a ideia de transformar esta tese num livro, cuja capa vocês estão vendo no fundo deste vídeo, e também um livro que foi base de toda essa temática que nós estamos discutindo atualmente. E, por meio de alguns escritos, alguns artigos publicados e também desenvolvendo algumas orientações, tanto a nível de graduação
quanto também de pós-graduação lato sensu e agora também stricto sensu, me veio esta ideia, né, de que efetivamente os experimentos mentais poderiam se constituir como uma possível metodologia de ensino ancorada em um aspecto epistemológico. E eu explico isso ao longo aliás, eu vou explicar isso ao longo do nosso curso. E nós, então, começamos a escrever, a categorizar, a discutir, né, por meio de diversos exemplos, como esses tipos de experimentos, que a gente também vai entender o que é isto. Estou falando muito no geral nesta abertura, neste início, né? A gente vai entender como é isto, como esses tipos de experimentos, por exemplo, poderiam se constituir como uma possível metodologia ou uma metodologia alternativa de ensino para a matemática. Claro que dentro desta metodologia, outras metodologias se agregam, como a resolução de problemas, a própria história da matemática, se assim considerada uma metodologia. Enfim, a gente consegue agregar, né, outras perspectivas que dão um suporte muito grande para entendermos que as caracterizações que são constituídas no processo de construção de um determinado problema acaba qualificando, por exemplo, os experimentos, como eu disse, como esta possível metodologia. Então, este minicurso ele tem a intenção de sacramentar essa possibilidade, de mostrar essa possibilidade, mesmo nesse estágio inicial. A bem da verdade, nós temos um artigo aprovado numa revista que deve ser publicado aí, talvez, né, no próximo semestre, e que traz também com muita propriedade, né, as condicionantes para este entendimento, né, dos experimentos mentais nesta condição, né, que eu falei já e repeti diversas vezes agora nesta apresentação, como essa possível metodologia de ensino de matemática. Nós olhamos para o objeto e nós olhamos para a relação que o sujeito, essa dialética que o sujeito ele consegue desenvolver, né, na relação, né, com esse objeto, né, de frente a esse objeto, né? Quer dizer, que tipo de relação ali existe entre o sujeito e o objeto que apresenta, né? E nesta contradição dialética, ou esta contradição dialética, vocês vão perceber ao longo do nosso curso, que nós chamamos de cognição. Bom, eu espero que realmente todos vocês curtam bastante esses vídeos, este curso. Agradeço muito a SBPC pela oportunidade de estarmos aqui apresentando uma novidade de um estudo de pesquisa, um estudo que tem um embasamento teórico bastante interessante e consistente, está apresentando a vocês, professores de educação básica, essa possibilidade. Então, depende de nós, né, tanto do William quanto de vocês, para que possamos realmente sairmos deste minicurso melhores do que entramos. O mais importante é isso, sairmos daqui melhores do que iniciamos. Ao longo dos vídeos, em alguns momentos, a gente vai estar ouvindo algumas músicas do projeto Matemática em Concert. Como nós vamos falar de semiótica, né, de significação, né, nessa apresentação dos signos e nesta ideia de uma matemática construtiva, né, a música do In Concert vai ser realmente aquele momento um pouco para descansar de um caminhão de situações conceituais que vamos colocar neste minicurso e, ao mesmo tempo, a gente, dessas canções também, entender que ela também seria um signo e que traz algum significado, algumas interpretações também para nós.
né? E aí fica livre para vocês poderem usar da melhor forma possível, né? Tudo isso que vai estar inserido neste vídeo ou nos vídeos seguintes, né? Para aproveitar bem esse mini curso, como eu disse a vocês, que tem uma importância muito grande por ser uma novidade, não só por isso, para tornar essa novidade ou seja, dar esta oportunidade, desculpe, uma consistência tão importante para efetivamente a gente sacramentar essa possibilidade numa realidade. Sejam todos, então, muito bem-vindos a este curso. Espero que no nosso encontro síncrono a gente possa trocar um pouco mais de ideias, conversar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Entendemos, e vocês vão perceber isso ao longo dos nossos bate-papos, né? Que todas as verdades são sempre relativas, né? E que o conhecimento ele se faz neste processo de construção, né? De substituição, uma representação em outra e etc. Né? Quer dizer, há um entendimento que de uma ideia ou de um processo evolutivo em todo esse construto que a gente está aqui a desempenhar. E é dessa forma que a gente chega efetivamente ao conhecimento, né? Conhecer é representar. Não vou adiantar muita coisa, espero que todos vocês gostem bem do curso. Vamos iniciar com uma canção, já para tirarmos aí das nossas expectativas aquela tensão, para efetivamente entrarmos hoje no assunto tão importante que a gente vai falar de semiótica. Vamos passar por algumas linhas na perspectiva de Peirce e finalizar com a ideia do raciocínio diagramático. Já no segundo vídeo, a gente entra efetivamente no entendimento do que seriam os experimentos mentais e vamos falar das características desses experimentos no campo da educação matemática, os condicionando efetivamente como uma possível metodologia. E no terceiro vídeo, um vídeo de vários exemplos. A gente vai trazer aqui vários exemplos, situações correntes na sala de aula, de atividades que a gente às vezes leva para a sala de aula e que pode dar essa possibilidade de entendermos efetivamente que esta possível metodologia se torna muito importante na condição que ela nos dá da construção do conhecimento, do desenvolvimento da capacidade cognitiva. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar o nosso curso. Hoje é um dia especial, tem matemática, que legal! Hoje é um dia especial, tem matemática, que legal. Dia de aprender, de desenvolver, dia de viver. Dia de aprender, de desenvolver, dia de viver. Matemática e muito mais. Então vamos falar dos números naturais. Começa pelo zero e é assim, depois não tem mais fim.
Compartilhando aqui a minha tela, vamos dar início ao nosso trabalho, lembrando que nós dividimos este trabalho em 3 etapas em vídeos. Esta primeira etapa, por exemplo, nós vamos estudar um pouco sobre o nosso campo teórico, que é a semiótica. Na segunda etapa, vamos fazer a introdução dos experimentos mentais, trabalhando as características desses experimentos que os qualificam, no nosso modo de ver, como uma possível metodologia de ensino. E no terceiro vídeo, nós vamos trazer alguns exemplos de algumas questões que estão aí nos livros didáticos da educação básica ou no corpo de conteúdos da educação básica, quer seja no Fundamental 2 ou no ensino médio. E no nosso encontro síncrono vai ser aquele momento de debatermos toda essa dinâmica, discutirmos os pontos positivos, os pontos negativos e o que a gente poderia agregar a essa forma de pensar, elementos que vai realmente nos ajudar a desenvolver essas possibilidades ou esta possibilidade na sala de aula de matemática da educação básica, que é efetivamente o nosso foco. Iniciando a nossa jornada de hoje, desta aula, vamos então discutir, um pouco sobre a semiótica. Mas antes, eu gostaria de apresentar a vocês o objetivo deste minicurso. E o objetivo é bem claro: apresentar as características dos experimentos mentais, como eu já falei anteriormente, na educação matemática. Qual é o objetivo? O objetivo é externar estas características ou esses experimentos mentais como uma possível metodologia para o ensino de matemática. E é claro que a nossa base teórica vai ser a semiótica na perspectiva de Peirce. Bom, o nosso percorrer didático desta aula, desta primeira aula, nós pretendemos aqui discutir um pouco sobre a semiótica, sob a perspectiva de Peirce, trazer o nosso entendimento da matemática como uma atividade semiótica, e cabe nessa discussão a gente trazer também a ideia da tríade do raciocínio, desenvolvida pelo próprio Peirce: dedução, indução e, principalmente, abdução, que vamos estender um pouco mais, a gente poder entender como funciona o raciocínio abdutivo e discutirmos as chamadas 6 formas de abdução. Na sequência, finalizando este primeiro encontro nosso aqui, esta primeira aula, este primeiro vídeo, falando sobre o raciocínio diagramático, que, ao nosso entender, ajuda no entendimento do chamado processo abdutivo, que vocês vão perceber que é um processo que não tem assim muita explicação. Será que qualquer pensamento é abdução? Talvez essa seja a grande questão que a gente pode colocar neste início. Todo esse contexto deste vídeo dá suporte para o que vamos discutir no vídeo 2, que vamos falar um pouquinho dos experimentos mentais, vamos falar dos experimentos mentais nas ciências, na matemática, e em especial no recorte que estamos fazendo dos experimentos mentais na educação matemática, que, ao nosso modo de ver, os qualifica como uma possibilidade de metodologia alternativa, podemos colocar assim, de ensino, associada aí, na verdade, ela está ancorada a um pensamento ou a um aspecto filosófico, que caminha mais para o lado da epistemologia.
também vamos discutir, pretendemos discutir isso tudo. Então, para a gente poder focar no tema, né, dessa aula, desse vídeo, por exemplo, dessa aula que estamos agora, vamos falar um pouquinho da semiótica na perspectiva de Peirce. E começamos com uma afirmação. Esta afirmação é a nossa crença, faz parte da nossa crença e que nos condiciona a discutir esse assunto com a propriedade que a gente pretende colocar aqui nesta aula. Mas, é claro, existem diversos outros textos, né, nas nossas referências aí, que no final eu vou estar disponibilizando para vocês, né, para que vocês realmente possam agregar conhecimentos à discussão que vamos fazer ao longo deste minicurso. Então, a nossa afirmação inicial é esta, né? Entendemos que a realidade do conhecimento ela é um processo semiótico e, neste processo semiótico, o sujeito não está fora deste processo. Então, é um processo semiótico que envolve o próprio sujeito. É importante a gente pensar e caracterizar a situação nesta seara. A realidade do conhecimento é um processo semiótico e o sujeito não está fora deste processo. Ora, o que seria esta semiótica? Nós estamos conceituando, e isso está lá no livro Experimentos Mentais na Educação Matemática, nós conceituamos a semiótica como a ciência que estuda os signos e como esses signos se referem aos seus objetos, ou seja, aquilo que eles estão representando, e também a outros signos. Então, semiótica, para nós, é a ciência que estuda os signos e como eles se referem aos seus objetos e também como eles se referem a outros signos. Bom, e o que é signo? E aqui nós vamos trazer uma citação de Peirce. Signo é tudo aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Então, signo é aquilo que representa algo para mim, aquilo que representa algo para você, aquilo que representa algo para outra pessoa. Então, o que constitui o signo é isto. Por exemplo, a palavra. A palavra triângulo, por exemplo, representa algo para alguém. Uma figura geométrica plana que tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. De qualquer forma, quando a gente utiliza a palavra triângulo, ela representa alguma coisa para alguém. Então, ela é um signo. Mas pode ser um grito. Um grito. Dependendo da intensidade, da tonalidade desse grito, representa alguém pedindo socorro, alguém que está em perigo, alguém que está muito feliz, alguém que está chamando atenção para algo. Então, o grito também é um signo. Um signo. Outro, no caso, uma imagem. E essa imagem que está aparecendo na tela, ela é uma imagem emblemática, né, das duas mães, né, que uma dizendo que, por exemplo, era a mãe, a outra dizendo também que era a mãe, aí o rei resolveu, então vamos fazer o seguinte, né, para saber quem está falando a verdade, nós vamos dividir essa criança ao meio. Na verdade, esta própria imagem ali das duas mães e do rei Salomão, se eu não me engano, ela representa algo para quem vê esta imagem. Então, a imagem é um signo. A questão de o amor verdadeiro da mãe para com o filho, por exemplo.
Claro que o fato, né, ou aspecto de representar algo para a pessoa vai depender da forma como essa pessoa olha para esse signo, associa isto a um determinado objeto e cria uma situação, um contexto de interpretação em relação a isso. Né? Por isso que o sujeito, e a gente fala isso, já coloquei isso na primeira afirmação, o sujeito não está fora deste processo ao nosso modo de ver. Um desenho, por exemplo, um desenho é um signo. Alguém olha, por exemplo, o desenho que apareceu na tela agora, né? Isso aqui representa o amor daquele que desenhou, né, para mim. Estou representando o amor, colocando o amor aqui na condição de um objeto de consideração, por exemplo. Né? Outro exemplo, uma biblioteca. Uma biblioteca é um signo. Representa o quê? Conhecimento para muitos. Outro exemplo, uma foto ou uma pessoa. A pessoa também, ela representando algo para a outra, ela se torna também um signo. Eu acho que o ponto, por exemplo, que nos faz ser fãs de alguém, por exemplo, né? Eu sou fã do cantor tal, né? E a gente sempre tem nessa personalidade, né, uma representação para nós de algo, né? Fortaleza, sinceridade, firmeza, defesa de certos papéis de julgamentos e etc. Uma mancha. Ela pode representar algo para alguém. Eu sempre brinco com os meus alunos e vou me permitir aqui fazer essa brincadeira também com vocês, né? Imagine, por exemplo, o namorado chega na casa da namorada com uma mancha de batom na camisa. Isso vai representar para a namorada algo que ela talvez vai, né, criar um certo tipo de confusão em relação àquilo, né? Ou simplesmente pode ser que ele, no transporte público, sempre lotado, por exemplo, alguém esbarrou na camisa dele, né? Mas aí, é claro que o aspecto interpretativo, né, vai depender de cada mente aí que olhar aquele signo e traduzir aquilo ali numa representação para ela mesma. Né? Uma quadra, um campo de futebol ou um campo de qualquer atividade esportiva, né? Isso sempre vai representar algo para alguém. Então, vocês percebam, né, signo? Então, tudo aquilo que, de certa forma, representa, né, algo para alguém. Dei aqui um caminhão de exemplos de signo. Né? E eu trago um, né, que já caminhando, olhando para o campo da matemática, né, o exemplo da palavra palmo. A palavra palmo, ela é um signo que pode, por exemplo, representar ou significar para alguns a distância que vai do dedo polegar ao dedo mínimo, né, do polegar ao mínimo, ou ela pode significar uma medida inglesa que equivale a 22 centímetros ou a 8 polegadas, por exemplo. A imagem aí traduz, talvez, a ideia de palmo, né, como para muitos de nós. Né? Então, a palavra palmo, ela é um signo. Só para a gente poder discutir um pouco, né, e não ficar um pouco vazio sobre o nosso teórico aqui, né, considerado, né, o Peirce. Quem é Peirce? Peirce, ele
foi um filósofo, né, logicista, que nasceu em 1839 e veio a falecer em 1914. Ele é filho de um grande matemático e cientista que foi professor em Harvard, o professor Benjamin Charles Sanders Peirce. E muito interessante, né, que o Peirce ele iniciou os seus estudos em Harvard. E lá ele conheceu um amigo chamado William James. E o William James, talvez, né, claro que a história não dá muita certeza sobre alguns pontos, alguns aspectos, mas talvez o William James foi uma das pessoas que incentivou, por exemplo, Peirce, né, no estudo da filosofia, por exemplo. Né? E Peirce realizou estudos filosóficos com enfoque especial em Kant. Então, ele teve muita influência, né, nos seus estudos, né, de Kant, por exemplo. Né? Ele foi membro da Academia de Artes e Ciências e também ele fundou a Escola de Pragmatismo, chamado School of Pragmatism. Ele, ao lado de Saussure, Ferdinand de Saussure, que é um linguista, ao lado de Saussure, eles são considerados os pais da semiótica. Peirce olhando a semiótica mais do ponto de vista da lógica. Né? Ele até falava que semiótica seria um outro nome para a lógica. Nós aqui não estamos falando da lógica no sentido formal, né, que nós estudamos na nossa formação. Né? Bom, enfim, nós não vamos entrar muito em alguns detalhes, né, como esse, a gente vai tocar em alguns pontos que mais nos interessa, né? E para o ponto que mais nos interessa, essas informações que a gente está trazendo são, né, de certa forma, bastante importantes, né? E vamos ficar mais nessa questão de constituir uma ideia sobre a semiótica, né, olhando sempre a constituição do pensamento semiótico e os experimentos mentais e como essas coisas conversam uma com a outra para efetivamente apresentarmos a nossa proposta de metodologia. E Peirce, como eu disse, né, desenvolveu a teoria de sinais quase ao mesmo tempo que Saussure, né, e ele chamou a sua teoria de semióticos, né, ou semiótica, né, traduzindo para o nosso português. Bom, para Peirce, esse aqui é um ponto muito importante. Agora a gente vai voltar para a questão do conteúdo em si. Né? Para Peirce, o que é o signo para ele? Para ele é uma relação de representação. E esta relação de representação, ela tem lá o sinal, que é o próprio signo, que vai mediar a relação entre os objetos, quer dizer, aquilo que o signo representa, e o interpretante, que são as interpretações que se dão nesta relação ou nesta percepção do sinal, na relação com o seu objeto. Então, constitui-se dessa forma uma tríade. Né? Essa questão do número 3 para Peirce, ela é muito evidente nos seus trabalhos. Né? Ele oferece, então, essa tríade, e nesta tríade que ele oferece, distingue entre os sinais, por exemplo, o representamen, a representação, que é o sinal, o objeto, né, ao qual o signo representa, ou seja, o representamen, ele representa um objeto, né? E esse objeto, ele pode ser um objeto imediato, que é um objeto como assim vem
representado no signo, né? No próprio signo, buscando alguma qualidade e tal com esse objeto. Ou seja, o objeto ele está efetivamente no signo, como, por exemplo, a gente observa essa figura, triângulo. Quer dizer, o próprio signo aqui, por exemplo, já nos indica efetivamente o objeto. Então, objeto imediato. Mas esse objeto também, ele pode ser dinâmico. E o objeto dinâmico é a realidade de alguma forma. É o objeto como uma existência, como uma designação. O triângulo geral, por exemplo. Quando a gente fala de triângulo geral. Por quê? Porque há um triângulo existente, um triângulo geral. E nós temos os efeitos deste triângulo geral que são os tipos de triângulos que nós aí caracterizamos, né? Triângulo isósceles, equilátero, escaleno, triângulo acutângulo, triângulo retângulo, triângulo obtusângulo, né? Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer para eles o seguinte, olha, existe um triângulo geral, que ele é isósceles, acutângulo, retângulo, equilátero, obtusângulo, ele é tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é nada. Mas como eu tenho acesso a este objeto existente, a este objeto dinâmico, por meio de uma representação deste objeto, né? Bom, e nós temos também, como fechando aí essa tríade, o interpretante, que é o efeito interpretativo que o signo causa em uma chamada quase-mente, que pode ser imediato, né? Tal como ele é revelado na compreensão adequada do próprio signo. Então, você consegue imediatamente ter uma interpretação, né, em relação àquele signo apresentado. Ele pode ser dinâmico, que é um efeito concreto que o signo realmente determina. Aí você consegue ter acesso concreto ao objeto representado. Ou ele pode ser final, que é a maneira pela qual o signo tende a representar-se como estando relacionado ao seu objeto. E eu trago essa imagem, por exemplo, que é muito interessante. Que a gente pode olhar, por exemplo, essa imagem e talvez associar essa imagem a alguma coisa que nós conhecemos. Que coisa que nós conhecemos? Sei lá, parece um triângulo. Mas, efetivamente, ela será um triângulo, né? Quando a gente constrói, por exemplo, essa maneira da forma como está representando e como a gente também entende este objeto chamado triângulo, né? Em que universo, em que contexto também que esse triângulo está sendo dado. O triângulo, aí no caso, está sendo dado na geometria esférica, né? Pensando, né, em termos de estarmos lá considerando a geometria esférica. Enfim, esta ação de interpretação, ela efetivamente, né, pode passar, pode ser tanto imediato, pode ser dinâmico também. A gente pode chegar nessa maneira final e aí nós temos que constituir a representação e todo um contexto ao qual esse objeto ele se apresenta, né? O próprio contexto também pode ser considerado um objeto. Bom, e o que seria essa quase-mente, né? Por que eu falei quase-mente? Isso aí, na verdade, é um refinamento teórico que Peirce faz, né, para descrever não o sujeito que pensa, mas para descrever o lugar de ação da interpretação, que pode ser numa mente humana, que a gente chama mente real. Mas também pode ser numa mente potencial, por exemplo, né? Que é um conceito muito mais amplo
da mente humana, uma mente potencial. E eu uso nos meus escritos justamente isto, né? Uma mente potencial para dar esse conceito mais amplo. Por exemplo, se a gente for pensar no girassol, girassol não é uma mente humana, mas é um exemplo de uma mente que interpreta, por exemplo, o chamado um quase signo, né? Na verdade, esse efeito interpretativo, né, ele se transforma em um signo. Então, o girassol se torna um signo que representa, é um representante do Sol, né? Constituindo aquela ideia do movimento, né? E aqui a gente entra numa discussão bem interessante que envolve um pouco dessa condição nossa filosófica de entender o mundo, né? Porque da posição que nós estamos, por exemplo, talvez a gente pode ter a impressão de que o Sol, né, que nasce e o Sol nasce e o Sol se põe, né? Quer dizer, o movimento parece que é o movimento do Sol, né? A gente sabe que é justamente o contrário, a Terra que tem um movimento, né, e que gera este efeito sígnico, né, nessa relação com o Sol. O girassol, nessa quase-mente, por exemplo, ou nesse campo, ou nessa ação de interpretação, né, ele se movimenta basicamente aí nesse aspecto de imaginar que o Sol está girando, né, nascendo e se pondo da forma como a gente utiliza mesmo no nossa discussão, por exemplo, cotidiana, mais fora da ciência, né? Ou uma linguagem mais popular, melhor dizendo. E esta aqui é uma imagem muito interessante, né? Muito interessante que eu trago, tanto na minha tese quanto no livro, eu trago esta imagem que eu acho que é fundamental, né, para entendermos como essas coisas aí funcionam, né? E é muito importante esse aspecto do signo. Você tem aqui, por exemplo, na imagem, né, o signo, o sinal, representame, que representa um objeto, né, e que quem faz essa associação, essa relação entre o sinal e o objeto é a chamada ação de interpretação, que no nosso caso, como consideramos lá no início, que o sujeito ele faz parte desse processo, né, está aí nessa ação na chamada mente humana, né? Na mente que nós chamamos de mente real. Bom, agora a gente vai caminhar para fazer algumas afirmações aqui, né? É claro, ancoradas sempre em alguns autores importantes no campo da educação matemática, como o professor Otti, né? Que fala que conhecer é construir uma representação. Olha, esta é uma linguagem muito importante. O ato de conhecer é o ato de construir uma representação. É o ato de eu ter a capacidade de representar algo que eu conheço e nessa representação eu efetivamente buscar nela ali caracterizar elementos importantes daquilo que eu conheço. Então, esta é uma afirmação muito importante. Conhecer é construir uma representação. Tem uma brincadeira, né, que o Otti faz e que eu repito, né, porque eu acho que é muito interessante. Eu sempre falo assim, né, associado àquilo que ele fala, né? O conhecimento não está na cabeça, o conhecimento está no papel, né? Porque é no papel que você representa efetivamente tudo aquilo que você constituiu de conhecimentos, né? Por isso que conhecer é construir uma representação. E o que é a representação? É a característica de uma coisa, é a característica de um objeto, em virtude da qual, para a produção de um certo efeito
efeito mental, e aqui nesse efeito mental a gente está colocando em termos de uma ação de interpretação, ela pode ser colocada no lugar de outra coisa. Então, a característica de uma coisa, em virtude da qual, novamente repetindo, para a produção de um certo efeito mental, pode ser colocada no lugar de outra coisa. Minha gente, nós só podemos transformar algo em cognição por meio de um símbolo. E o que é cognição? Cognição é esta contradição dialética entre o sujeito, que a gente chama sujeito cognoscente, aquele que pensa de um lado, e o objeto do outro. E algo se transforma em cognição por meio de um símbolo que representa efetivamente esta relação. Em outras palavras, a unidade do pensamento, ela é apenas uma unidade de simbolização. E é isto que a gente está fazendo o tempo todo. Quando eu falo, quando eu escrevo. Que são atos de representar de certa forma. E o signo, gente, ele é conscientemente reconhecido pelo sujeito que pensa. E o que esse sujeito faz? Aí é um ponto muito importante, muito interessante. O signo ele é reconhecido pelo sujeito cognoscente. E o que o sujeito faz? Ele cria outros signos e interpretações do primeiro signo. Ou seja, interpretar um signo é construir um novo signo, uma nova representação, uma nova simbolização para aquele algo. Esse é o processo que a gente chama de um ciclo hermenêutico de conhecimento. Você transformar um signo em outro signo, que é uma interpretação daquele primeiro, em outro signo, e vai nesse processo, né? Nesse processo que a gente chama de processo evolutivo, né? É um processo evolutivo, um processo genético. Bom, com isto tudo, então, a gente pode entender que significado, então, tem dois componentes importantes nesse processo. Os objetos, que são os chamados componentes extensionais, os referentes, por exemplo, e os interpretantes dos signos. E os interpretantes dos signos são essas ações, as atividades, os componentes que nós chamamos de intencionais, e é com S mesmo. Às vezes as pessoas falam, mas está intencional com S, não seria com C? Não, é com S mesmo, porque aqui tem uma outra significação para esta palavra, né? São as ações, são as atividades que você desenvolve, né, nesta relação ou nesta chamada ação de interpretação do signo. Eu vou dar um exemplo, saindo do campo da matemática, eu vou dar um exemplo, né? Imagina, quando você olha para, por exemplo, um alto de um morro e lá tem a fumaça, né? Sai uma fumaça de lá e você olha para aquilo, você vai falar, poxa, está pegando fogo. Então a fumaça é um signo né, de um determinado objeto chamado fogo. Mas quem fez a relação entre a fumaça e o fogo foi a ação interpretante, lá no caso, né, da chamada mente real, que nesse caso foi a mente humana.
E daí toma-se as ações, né? Essa ação de interpretação vai falar assim, não, nós temos então que ir lá ver o que é, ou temos que chamar o corpo de bombeiro, e etc. e tal, né? Então, você toma as ações, as intenções com S mesmo. Pode parecer estranho, né? Mas não, está corretíssimo. Intenções com S mesmo. Também chamados de componentes de coerência. Qual a consequência disto tudo? Se tudo, então, depende desta ação interpretante, das intenções, para se pensar, né, até mesmo em termos de objeto, né, a extensão, ou nesta relação entre intenção e extensão, ou nessa complementaridade de intenção e extensão, nós chegamos a uma consideração muito importante. A consideração é que nunca vai existir um significado definitivo das coisas. E é muito importante a gente pensar nisto, né? Até mesmo nós que lidamos com a matemática, é muito importante termos esta noção que não existe o significado definitivo das coisas. Pois bem, minha gente, eu vou trazer agora aqui uma das autoras mais importantes no campo da semiótica aqui no Brasil, que é a professora Santaella. E ela fala a seguinte situação, ela traz a seguinte argumentação. Na verdade, a seguinte afirmação, né? O que define signo, objeto e interpretante? Porque às vezes a pergunta é esta, né? Tá bom, William, eu olhei para a fumaça era o signo do objeto fogo, etc. e tal, né? Mas talvez algo que seja signo para mim não é signo para o outro, né? Acaba sendo objeto para o outro que tem outro signo que representa, com uma outra ação de interpretação. Como é que a gente faz em relação a isso, né? Imagina na matemática, por exemplo, né? O que define signo e objeto interpretante, minha gente, é a posição, e Santaella traz isso com muita propriedade, é a posição lógica que cada um desses três elementos ocupa no processo representativo. Eu costumo dizer assim, né? Eu posso pegar o 3, né? Quer dizer, imagine todos, né? Vamos usar essa ação de imaginação, por exemplo, o 3, né? Aí eu vou lá e represento o 3 da forma como a gente conhece, né? Usando os algarismos indo-arábicos, né? Esse 3, ele é um signo para mim que representa um objeto tal, né, que contém, que sejam meus 3 dedos, ou que sejam 3 espinhos, ou que sejam 3 bolinhas, né? Mas alguém pode olhar para aquele 3 e falar assim, não, ele para mim em si já é um objeto, né? Ele para mim em si já é um objeto. E se eu faço 3 marquinhas no caderno, aquilo ali é uma forma de representar esse objeto 3, que para mim já está ali constituído, né? Quer dizer, é aquilo que eu disse, né? Que não existe significado definitivo. Mas também a coisa não é solta também, né? Também não pode ser tão solta. Nós temos que chegar a algumas situações, né, de consenso em termos do conhecimento que nos é apresentado e que estamos gerando, né? Tem que haver consenso. Porque senão cada um vai exercer uma ação de interpretação e a gente não vai chegar a lugar algum, né? Por isso que os consensos são muito importantes.
Por isso que o sujeito ele é muito importante nesse processo. Não simplesmente o sujeito na sua singularidade, mas o sujeito social. Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Então, chegamos à conclusão de que todo raciocínio é uma interpretação de signos de alguma forma. E o que é a interpretação de um signo? É a construção de um novo signo. Como eu falei, né, anteriormente, a gente cria esse ciclo. A gente cria este ato interpretativo. E nós chamamos esse ato interpretativo, por exemplo, de semiose, que é a construção de um signo, de um novo signo para interpretar o signo anterior e assim sucessivamente, né? Peirce, ele define semiose como uma ação que envolve a cooperação de 3 assuntos, né? Como um sinal, o seu objeto e sua influência interpretante, né? Então, quer dizer, ele não foge daquela situação inicial que ele mesmo coloca, né? Quando ele constitui essa questão do próprio signo em si. Pitágoras dizia que nesse mundo de espécie os números governavam o universo. Pitágoras dizia que nesse mundo de espécie os números governavam o universo. Imagine que hoje não podemos mais mudar, pois os números estão em todo lugar. Imagine que hoje não podemos mais viver sem números, nada existe, nem eu e você. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. E para entender não tem idade. Número quer dizer que falamos de quantidade. E para indicar de uma forma bem legal, usamos o símbolo que chamamos de numeral. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Para entender não tem idade. Número quer dizer que falamos de quantidade. Para indicar de uma forma bem legal, usamos o símbolo que chamamos de numeral. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo. Pitágoras dizia que nesse mundo disperso os números governavam o universo.
E agora chegamos no ponto em que discutimos, né, e que entendemos, depois disso tudo, né, que nós passamos, e buscar entender um pouco sobre semiótica, sobre signo, né, conhecer essa ação de interpretação. Né, por mais que eu não tenha trazido ainda exemplos mais do campo da matemática, né, porque, na verdade, eu queria uma situação mais geral neste início, agora a gente vai começar a fechar o nosso olhar para a matemática em si. Como nós entendemos matemática? Ou seja, o que é matemática para nós? Eu acho que é a grande questão que a gente tem que fazer quando lidamos com esta disciplina. Nós somos responsáveis pela disciplina matemática. Então, acho que a gente tem que constantemente fazer essa questão. O que é matemática para nós? Nós entendemos aqui que matemática é um tipo de atividade semiótica. Esse entendimento de que matemática é um tipo de atividade semiótica já nos condiciona aqui antecipadamente a dizer que acreditamos que na matemática tem objetos. Então, já nos condiciona a dizer isto, que acreditamos que na matemática tem objetos. Mas vamos lá. Por que a matemática é uma atividade semiótica? Porque ela consiste na construção de diagramas, signos, algébrico ou geométrico. E ainda mais, ela consiste nas observações das relações encontradas nesta construção. Então, nós estamos exercendo também uma ação de interpretação nesse processo. Então, não é simplesmente a análise do significado dos conceitos matemáticos, mas nas observações das relações que nós encontramos nesta construção. E é lógico, na verificação dos resultados, né? Então, a construção de diagramas, as observações e relações encontradas nesse diagrama, procurando relações que possam nos gerar outras interpretações. Não é simplesmente analisar o significado dos conceitos matemáticos ali postos, né? Queremos ir além. Queremos ir além. E qual é o nosso interesse, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos, né, com a seguinte afirmação. Não estamos interessados somente no significado, por exemplo, da soma de 1/3 com 1/4. Nós estamos preocupados ou interessados, de certa forma, em como construir esta soma. E o significado, ele é gerado na própria atividade. Daí a pouco a gente vai perceber isto, né? E tem um trabalho muito interessante, como a orientanda minha está fazendo, Janaína, que ela está mostrando, por exemplo, ou construindo, por exemplo, soma de frações por meio de segmentos de reta. Então, ela constrói essa soma e gera nesta atividade o significado desta soma. Quer dizer, significa construir um segmento tal que vai representar, né, a fração tal que vocês vão perceber, né, que são frações, que é a soma de frações equivalentes, né, a 1/3 e 1/4. Mas ela consegue fazer isto, construindo essa soma para gerar nesta construção o significado. E o que é feito hoje em dia na educação básica? Ensina-se um tal de MMC, quer dizer, você constrói ali, na verdade nem constrói, né? Você dá uma regra para se fazer a soma, mas não há um entendimento do que essa soma efetivamente representa, né?
E só no processo construtivo a gente consegue chegar a essa percepção. É um tipo de experimento mental, por exemplo, que eu não vou falar agora, mas vou falar no futuro, né? E esse é o processo semiótico que nós chamamos de raciocínio diagramático, e aqui é, claro, associado nas ideias de Peirce. Eu não falei no início, né? Tem alguns autores que falam Peirce, né? Eu vou chamar de Peirce mesmo. Não é nenhum demérito ao nome deste grande logicista, desse grande filósofo. É um dos mais importantes aí do século XIX, né? Principalmente, final do século XIX, e que deu essa contribuição muito importante, que é a semiótica, que eu acredito que precisa ser mais explorada no campo da educação matemática em especial. Tem algumas obras, né? As pessoas às vezes vão fazer esta lembrança, associação, né? O trabalho do professor Raimundo de Valle, né? Mas a nossa linha ela segue um caminho um pouco diferente, né? A gente vai além do fato da representação semiótica, né? Para constituir toda essa ideia da ação interpretativa, né? Da atividade, né? Do desenvolvimento do chamado raciocínio diagramático. Então, a gente vai um pouco diferente daquilo do trabalho do professor Raimundo de Valle, que tem, claro, muita repercussão em termos mundiais, né? Toda a experiência que nós desenvolvemos neste diagrama, como eu falei com vocês, né? Até a construção desse diagrama, até aquele início, né? O processo construtivo do diagrama, é um tipo de experimento mental. Minha gente, entendemos essa crença, eu gostaria muito que todos tivessem, que constituíssem ao longo deste minicurso, né, que toda atividade, incluindo a matemática, ela tem motivo. Toda atividade tem um objeto de referência. Agora, por outro lado, a ação não tem motivo. Vamos aprender a somar um terço com um quarto. Faz o MMC, transforma nos denominadores, etc. Tal. A ação não tem motivo. O que motiva a ação é o próprio objeto, né? A gente chama de motivo geral da atividade. É muito importante vocês pensarem nesta situação, ter este entendimento. E a abordagem construtiva da matemática, ela acaba trazendo a chamada perspectiva da teoria da atividade e também da complementaridade, né? Um exemplo, né, que o Ott utilizava muito, né, que representa essa situação, é que você está desenvolvendo uma atividade em sala de aula, lá do ensino fundamental, talvez no 9º ano, e você precisa de um livro. Aí você fala para um determinado aluno, olha, dá um pulinho lá na biblioteca, pega o livro tal para mim, na estante tal. Pois bem, então você ali, né, gerou um motivo geral, que é buscar esse livro, que é pegar o livro. Agora, a ação ou a atividade, a forma como esse aluno vai na biblioteca, ele vai caminhar, sei lá, vai descer uma escada, passar não sei aonde, ou vai passar por outro caminho. Essa ação, por exemplo, ela vai acontecer no processo, mas ela vai acontecer porque foi motivada pelo motivo geral, que é buscar o livro na biblioteca.
E aí o Ott escreve isto, né? Que o objeto da atividade, no caso, é o motivo desta atividade. E, olha, a questão da complementaridade aí. A atividade e motivo estão necessariamente ligados. O aluno só poderia fazer toda aquela ação de caminhar até a biblioteca para pegar o livro se ele tivesse se fosse dado a ele, né, um motivo. Como foi dado pela professora, né? E um detalhe muito importante é que os principais componentes para as chamadas distintas atividades humanas, elas efetivamente são condicionadas pelas ações que são realizadas sobre objetos considerados. É por isso que nós defendemos, sem motivos, sem objetos, sem os aspectos extensionais, a atividade fica vazia. Mas, ao mesmo tempo, só o aspecto extensional não é necessário para se pensar nas ações. É na relação ou na complementaridade que a gente constitui, por exemplo, o que nós chamamos, né, de conhecimento. Ou, em outras palavras, né, que desenvolvemos efetivamente a cognição. E a ação, ela é um processo orientado por um objetivo consciente. Não existe ação sem consciência. Sem motivo. E isso quer dizer que os termos meta e ação, eles não podem se separar. Também não podemos pensar em separado os conceitos de atividade e motivação. Os conceitos de intenção e extensão, de sentido e de referência. Claro que são coisas distintas. Como eu disse, atividade e motivação são coisas distintas. O aluno poderia sair da sala de aula, caminhar pelo pátio da escola, passar sem efetivamente ter a motivação para isto. A diretora vai encontrar com ele lá no caminho e fala: o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou andando assim. Agora, de outra forma, a diretora vai encontrar com ele no caminho e vai falar: o que você está fazendo aqui? Não, eu vou buscar um livro na biblioteca, a gente está fazendo uma atividade agora, muito importante na aula de matemática, e precisa-se desse livro com bastante urgência. E a professora me pediu encarecidamente aqui para vir buscar este livro o mais rápido possível. Como eu disse, a ação, a atividade é um processo orientado por um objetivo consciente. E aí, professor Luquinha, diz aí, o que é o módulo? Eu vou te ensinar de uma forma diferente. Vamos cantar para aprender? Então vamos lá, diz aí. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre o número e o zero. Entre o número e o zero. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre o número e o zero. Entre o número e o zero. Aprendendo eu vou, é tudo que eu preciso. O módulo é positivo.
são simétricos. Se dois números têm o mesmo módulo, eles são simétricos. Simétricos, aham. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre um número e zero. O módulo é positivo. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre o número e zero. Entre o número e zero. Aprendendo eu vou, é tudo que eu preciso. O módulo é positivo. O módulo é positivo. O módulo é positivo. Vamos tornar o assunto mais elétrico. Se dois números têm o mesmo módulo, eles são simétricos. Se dois números têm o mesmo módulo, eles são simétricos. Simétricos, aham. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre um número e zero. O módulo é positivo. Vamos ser sinceros, é tudo que eu quero. O módulo é a distância entre um número e zero. O módulo é a distância entre um número e zero. E aí, professor? Então quer dizer que o módulo é a distância entre o número e zero? É isso aí, e que o módulo é positivo. E quando dois números têm o mesmo módulo? Eles são simétricos, você entendeu? Tô ligado. Bom, para desenvolver todo esse processo cíclico na matemática, esse entendimento da matemática como uma atividade semiótica, nós vamos destacar aqui uma tríade muito importante para a matemática. E essa tríade envolve três tipos de signos: os ícones, os índices e os símbolos. Ora, o que é o ícone? O ícone é um signo que possuiria o caráter que o torna significante, mesmo se o seu objeto não existisse. Pensa, por exemplo, eu vou pegar um risco feito com lápis, representando, por exemplo, uma linha geométrica. Mesmo se não existisse tal linha geométrica, ele estaria ali de alguma forma. Já o índice, ele é um signo que ele perderia o caráter que o torna um signo, por exemplo, se a gente tirasse dele o objeto. Diferentemente do ícone. O índice, se você remove o objeto, ele perderia o caráter dele de signo. Mas ele não perderia o caráter se não, por exemplo, houvesse interpretante. Vamos pensar, eu acho que esse exemplo está lá no livro de Peirce. Eu achei muito interessante e trouxe para nós aqui discutirmos, né? Pega lá um molde com um buraco de bala, por exemplo. Esse molde com buraco de bala ele é um signo de tiro, por exemplo. Agora, sem o tiro não haveria o buraco. Pense, se não tivesse o tiro, se não tivesse o objeto, não teria o buraco. Então, não teria essa questão do signo de tiro, por exemplo.
Agora, por outro lado, existe lá o buraco. Existe lá o buraco. Alguém pode ou não ter a capacidade de atribuir aquele buraco a um tiro. Eu posso olhar para o buraco e não associá-lo a um tiro. Então, isso quer dizer que a minha ação interpretante não está associando aquele buraco ao objeto o qual ele representa, por exemplo. Bom, falando um pouco mais sobre os índices, entendemos que eles são absolutamente indispensáveis na matemática, né? Pega lá as letras que nós usamos para indicar figuras, triângulo ABC, por exemplo. Mas o que distingue o índice de outros signos, por exemplo? Aqui tem algumas características, né? Primeiro, o índice não tem nenhuma semelhança significante com os seus objetos. Se eu falar triângulo ABC, vai ficar lá ABC. Se eu falar lá triângulo ABC, vai ficar lá ABC. Eu posso nem associar isso a triângulo. Ao vértice A. Segundo, refere-se a individuais, unidades singulares desses signos. Coleções singulares de unidades, né? Ou também contínuos singulares. Pontos, representa os vértices de uma figura, representa lados, etc., né? E eles acabam também, numa terceira situação, dirigindo sua atenção para os seus objetos por meio de uma chamada compulsão cega. Se eu ponho lá x mais 1, será igual a 10, esse x pode indicar alguma coisa ali que relacionada com esse 1 vai gerar aquele 10, né? Muitas vezes eu não preciso nem pensar que coisa é essa que ele indica, né? Eu penso já, talvez por meio de algumas regras ali, a chegar nesse x igual a um valor que satisfaz essa condição, né? E agora vem um símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é um signo que perderia esse caráter que o torna signo se não houvesse, por exemplo, interpretante. Então, para o símbolo é necessário ter um interpretante, diferentemente do índice. Qualquer, por exemplo, elocução do discurso, que significa aquilo que significa, apenas por força de compreender-se, que possui essa significação. Por exemplo, a palavra como força, lei, riqueza, casamento, triângulo e tal, nos traz significados. Então, qualquer palavra comum é um exemplo de símbolo, porque ela permite que, quando nós ouvimos ou lemos essa palavra, nós tenhamos essa capacidade ou sejamos capazes de imaginar essas coisas. Quando eu falo força, riqueza, casamento, por exemplo, e nós conseguimos imaginar essas coisas e associar essas coisas à palavra. Eu não preciso ver o triângulo para associar a palavra triângulo a esse objeto, por exemplo. Por isso que a ação interpretante, nesse caso, ela é muito importante para o símbolo. E é uma coisa interessante, porque o símbolo não indica coisa particular, coisa singular, como o índice, por exemplo. Ele denota, por exemplo, uma espécie de coisa, né? Quer dizer, vamos de novo voltar na palavra triângulo. Essa palavra existe na mente dos que a usam, por exemplo. Mesmo que estejamos dormindo, essa palavra já existe lá na nossa memória. Mamãe. Acho que é a palavra mais interessante. Quando eu falo mamãe, não estou falando em algo particular.
Apesar de que eu chamo, por exemplo, minha mãe de mamãe, por exemplo, mas mamãe poderia ser ela, poderia ser outra pessoa, por exemplo, que também é mãe. Então, todas as palavras, frases, livros e outros signos convencionais são símbolos. Essa tríade é importantíssima. E aqui eu trago um exemplo para a gente poder passar adiante da nossa discussão, que ainda tem bastante coisa para a gente ver ainda, né? Que é a frase x mais 2 igual a 9. Essa frase é um símbolo. Ela convenciona-se que há uma espécie de equilíbrio. Por exemplo, uma balança. Há uma espécie de equilíbrio que, de um lado, a gente tem um peso desconhecido somado a outro peso que vale 2, e do outro nós temos um peso conhecido que vale 9. Então, ela funciona, nesse caso, nesse aspecto, como um símbolo. E agora eu vou partir para a chamada tríade do raciocínio. E aí a gente discute um pouco mais. Eu acho que o que nós acabamos de ver foi muito importante, porque nos ajuda a constituir essa ideia, né, de como, na matemática, a gente tem esses signos todos pairando nesse universo nosso. Né? Os índices, por exemplo, né? Vértice A, triângulo ABC, a gente usa muito índices em matemática. O próprio ícone, né? A imagem de um triângulo, por exemplo, é um risco, indicando talvez uma linha, uma reta, etc. Né? Nós temos, por exemplo, as frases e também palavras, né, na própria matemática, que também, né, significa algo, né, para nós, que são símbolos. Né? Bom, e agora uma outra tríade também muito importante para a nossa discussão e que nos ajuda a sustentar as características dos experimentos mentais que veremos no próximo encontro, que é a dedução, indução e abdução. E aqui eu começo a falar de argumento. O que é argumento para Peirce? Argumento para Peirce é um signo que representa distintamente um interpretante denominado de sua conclusão e que deve ser determinado por ele. Vamos simplificar isso. Usando em outras palavras, né? Que o argumento é um signo cujo interpretante representa o seu objeto. É um signo que acontece depois, é um signo ulterior. E como é composto esse signo? Ele é composto por premissas e uma conclusão. E, de certa forma, a gente entende que a passagem das premissas para a conclusão, ela tende, nesse processo todo, a ser verdadeira, por exemplo. Vamos lá. Olha, estou usando ícones ali, olha só que coisa bacana, né? Na constituição desse exemplo. Aqui é um argumento, né? Se o triângulo ABC é um triângulo retângulo, H sua hipotenusa e B e C seus catetos, então H ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é um argumento. Tem as premissas, triângulo ABC, retângulo, H hipotenusa, B e C catetos, e nós temos a conclusão. H ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos aí um exemplo de um argumento. E agora, eu gostaria que vocês ficassem pensando nesse argumento, nesse exemplo, e vamos estudar agora esses três tipos de argumentos, né? Que a gente chama três tipos de raciocínio, que é a dedução, indução e abdução. O que é a dedução? A dedução seria um modo de raciocínio que examina o estado de coisas que são colocadas nas premissas de um argumento, elaborando o diagrama desses estados de coisas, percebendo nas partes desse diagrama as relações que não estavam explicitamente ou explicitadas anteriormente.
É claro que nesta elaboração, nesta percepção, né, constitui-se aí elementos necessários para fazer essa relação entre premissas e para se chegar à conclusão, né? Claro. E o que é a indução? A indução já é uma verificação experimental de uma teoria, por exemplo. Justifica-se a indução por ter suas conclusões passíveis de erros, por exemplo. Mas, de qualquer forma, a aplicação disso é ulterior do mesmo método, né? Uma aplicação, né, novamente, né, ou posteriormente do mesmo método, vai ter a tendência de corrigir esse erro, né? É igual, por exemplo, imagina, chegou no porto, sei lá, de alguma cidade, um carregamento de milho, né? E quer se ali verificar, por exemplo, a qualidade daquele milho. Então, pega-se, né? Pega-se um container daqueles lá, sei lá, né? Uma quantidade, por exemplo, de milhos de cima, talvez uma do meio, uma mais do fundo do container, né? E faz uma análise daquelas quantidades e chega-se à conclusão de que a qualidade daquele milho é uma boa qualidade, etc. Enfim, esse é um processo indutivo, né? Um processo indutivo, essa verificação experimental, né, de uma teoria, né, etc., de algo, né? E o ponto que é muito importante para nós, que é a abdução, que é a introdução de uma ideia nova, que não estava contida nos dados do problema, ou da atividade, ou da prova. E esta abdução nos ajuda a dar conexões, por exemplo, que esses mesmos dados talvez não nos teria fornecido, né? Eu trouxe um exemplo daquele argumento que nós colocamos. Eu falei, pense nesse argumento, né? É o mesmo argumento. E nós vamos pensar. Em termos dedutivos, por exemplo, né? Nós temos ali triângulo ABC, triângulo retângulo, H, sua hipotenusa, B e C, seus catetos. Em termos dedutivos, a gente começa por construir, por exemplo, um diagrama com os dados da premissa, né? O triângulo ABC, B e C catetos, H hipotenusa e tal. E tá aí. Só que a gente consegue perceber relações que não estavam explicitadas nas premissas. Então, mesmo no argumento dedutivo, a gente consegue ali, por exemplo, desenvolver uma síntese abdutiva. Coisas que não estavam sendo dadas nas premissas. Por exemplo, não foi sendo dado nas premissas que eu poderia fazer um quadrado com a hipotenusa desse triângulo e, por meio deste quadrado da hipotenusa, constituir outros 4 triângulos equivalentes àquele triângulo anterior. Triângulos equivalentes ao triângulo anterior. E aí, neste processo abdutivo, a gente descobre outras relações, como esta, por exemplo, que B mais C ao quadrado, que vai ser a área desse quadrado maior que nós acabamos de formar, é igual à área dos 4 triângulos, mais a área desse quadrado aí formado pela hipotenusa do triângulo anterior. E que nesse desenvolvimento chegamos, por exemplo, a esta conclusão. Agora, é claro que antes desse processo, eu poderia pegar um grupo de triângulos com medidas de H, B e C definidas, né, e verificar, por exemplo, ali, que a conclusão era possivelmente verdadeira desse triângulo. Pega um triângulo lá do 5, 3 e 4, um triângulo de lado 15, 12, por exemplo, e 9, e verifico, né, uma quantidade tal de triângulos, verifico que essa conclusão é verdadeira, usando meio que um processo indutivo, né?
Mas, olha que situação. Nós começamos por constituir, né, no nosso processo dedutivo a figura, verificamos ali que a gente poderia construir um quadrado com aquela hipotenusa, né, dados que não estavam explícitos nesse processo, usando de um argumento abdutivo, né, de construir esse quadrado de lado BC, né, de verificar essas relações e chegar à conclusão do nosso argumento, né? E aí, nas linhas gerais, a gente pode sacramentar que a dedução diz o que algo deve ser. A indução mostra que alguma coisa realmente é operativa e a abdução sugere alguma coisa, que alguma coisa pode ser, né? Ela sugeriu que a gente poderia construir aquele quadrado. É o que Peirce chama, eu não vou entrar nesse ponto, né? Depois vocês podem procurar nas referências, gramática especulativa pura, né? Mas eu não vou entrar nessa discussão neste minicurso. E um ponto que eu não está aqui escrito, mas que eu vou falar, né? A gente pode confundir, mas ele começou a fazer pelo processo dedutivo e no meio do processo ele desenvolveu uma abdução. Em todo o processo dedutivo há abdução. A própria conceituação de dedução já mostra, né? Todo o processo dedutivo há abdução porque você admite coisas que não estavam sendo dadas nas premissas iniciais do seu problema. Você coloca uma ideia nova que ajuda nesse processo, né, de se chegar à sua conclusão, de relacionar as premissas da sua conclusão. Sempre, em todo o processo dedutivo, sempre há abdução. Em alguns processos também, sempre há indução, né? Estão inseridas nesse processo, não são coisas separadas do processo dedutivo da abdução. E o que seria esse raciocínio abdutivo? O raciocínio abdutivo seria a introdução, como o Peirce falou, de uma ideia nova. Ele chamava isso de um raciocínio explicativo, né? Uma ideia nova que não estava sendo cogitada nas premissas de um argumento, por exemplo. E há 6 formas de se pensar a abdução. Podemos pensar a abdução como tipo A, uma identificação da abdução, né? Que nela você tem a ideia que significa algo que pode ser apresentado como um símbolo singular, associada a uma explicação, né? A uma possível explicação que se refere a uma ideia que já existe na nossa mente. Ou, se a ideia é sobre dados ou sobre uma representação, né, que a gente chama da forma B, mudança de forma, né, também associada a essa possível explicação de algo que já tem na mente, ou por um processo de reificação analógica, né, que você associa a ideia que significa algo como criando uma ideia que é nova para o indivíduo, ou temos a teórica analógica, né, ou a reificação criativa, ou a teoria da criação. São 3 formas de abdução. Vou passar rapidamente explicando cada uma delas. A primeira identificação da abdução, ela parte, como eu disse, de uma ideia que já existe na mente, significando algo que pode ser representado por um símbolo singular, por exemplo. Quando eu escrevo a palavra triângulo, por exemplo, ou fala assim na sala de aula, gente, vamos lá, desenha no caderno triângulo. A primeira imagem que vem à mente é do triângulo equilátero. Então, é uma identificação da abdução do tipo A. Uma ideia que já existe na mente e que pode ser representada por um símbolo singular. No nosso caso, o triângulo equilátero. Já
né, a mudança de forma B, ela quer dizer o seguinte, é como a gente ver algo como algo, ou seja, em uma única representação, você, por exemplo, vê a imagem de um pato ou de um coelho, como a gente vai apresentar na figura. Aqui tem uma numeração dessa figura, mas não precisa levar isso em consideração, que é uma forma de compreender a ideia existente na mente por meio de dados ou uma representação. Por exemplo, é um pato ou é um coelho? Ver algo como algo, né? Isso é muito interessante. A reificação analógica, nesse caso, que é a nossa abdução da forma C, é uma ideia nova para o indivíduo, mas essa ideia faz parte do seu universo cultural. Ela é nova para o indivíduo, mas que ela já faz parte do universo cultural dele. O triângulo geral, por exemplo, existe no universo matemático do indivíduo. Ela faz parte da cultura desse indivíduo, e, ao mesmo tempo, ela pode ser uma ideia nova, quando eu falar triângulo geral, uma ideia nova, mas que pode ser representada por um triângulo particular, por exemplo. Uma forma singular desta ideia nova. E nós temos a abdução teórica analógica, que é o entender que essa abdução é muito interessante, porque ela acaba trazendo uma ideia nova, analisada por meio de dados ou representações. Como assim? Vamos pegar lá, quando a gente fala do Teorema de Tales. A gente sempre fala daquele exemplo, né, clássico, né, que Tales colocou uma estaca para medir a altura da pirâmide, né? E viu a relação entre a sombra da estaca e a sombra da pirâmide. Quer dizer, Tales acabou observando as relações entre a sombra da estaca e a sombra da pirâmide, e a gente considera esse exemplo como um exemplo de abdução teórica analógica. Essa ideia nova que é trazida por meio de representações, né, ou de dados, né? E a nossa abdução, que é a reificação criativa, o que ela faz? Ela traz uma ideia inteiramente nova, representada por um símbolo singular, por exemplo. Um símbolo que seja singular. Um exemplo, quando a gente vai lá na topologia, a gente considera que um quadrado lá é uma bola. É uma ideia totalmente nova e que a gente representa efetivamente, né, a nossa bola, né, por meio de um quadrado, por exemplo. Um símbolo singular que representa essa ideia nova lá nesse campo topológico, por exemplo. E a última forma, que é a abdução teoria da criação, é uma ideia inteiramente nova sobre dados ou uma representação. Então, eu destaco esse exemplo, né? Um número cujo quadrado é um resultado negativo. Muito importante. Muito importante este fato. Mas aí, né, alguns estudiosos de Peirce, como Hoffman, ele fala que o conceito de abdução de Peirce é um conceito difícil de ser explicado, porque dá a impressão de que qualquer ideia, por exemplo, que vem à mente, qualquer coisa que vem à mente é abdução, né? Então, como, por exemplo, entender essa questão da abdução de Peirce? Essa questão, essa capacidade de inferir abdutivamente, como essa capacidade de inferir abdutivamente pode ser explicada, né? Porque o que Peirce fala, né? Peirce fala que, olha, a capacidade do homem de adivinhar os caminhos da natureza corretamente e a parte incontrolada da mente explica
né, essa síntese abdutiva, né? Bom, mas nenhuma das abordagens que Peirce traz é suficientemente elaborada e a possibilidade de abdução acaba permanecendo inexplicável no final. Então, o papel, e aqui eu vou concordar com o Hoffman, nessa situação, é concentrar-se em métodos que facilite a abdução, porque ela é importante, ela acontece no processo dedutivo da matemática. Na nossa forma de perceber, de representar, a abdução está envolvida nisso. E esse é o papel do raciocínio diagramático e dos experimentos mentais. O raciocínio diagramático e os experimentos mentais, eles têm o papel de desenvolver esses métodos para facilitar a abdução que, repetimos, é muito importante no processo de desenvolvimento do raciocínio, da dedução matemática. E o que seria esse raciocínio diagramático? Esse raciocínio diagramático é definido por Peirce como um processo de 3 etapas. Primeiro, a construção de uma representação, a experimentação dessa construção, a observação dos resultados. Agora, eu não vou entrar nesse mérito na aula de hoje, mas eu já deixo um recado. Só é possível desenvolver um raciocínio diagramático se nós estivermos ancorados em um sistema de representação coerente, ou seja, um contexto bem definido, um motivo bem delineado. Meus queridos e minhas queridas, não sei se ficou muito cansativo, mas encerramos esse vídeo dessa aula de hoje, esperando aí que tenha dado a vocês a possibilidade de pensar nessas coisas que são muito importantes. A nossa base teórica é essa. É esse pensamento semiótico, este pensamento filosófico sobre, né, a forma de entender a matemática nesta perspectiva semiótica. No próximo encontro, a gente vai falar dos experimentos mentais. E eu acredito que as coisas vão começar a clarear quando a gente tiver efetivamente, né, talvez no terceiro vídeo, já aplicando esses experimentos mentais, aplicando o raciocínio diagramático, que é muito importante para os experimentos mentais. Aliás, só é possível desenvolver experimentos mentais por meio do raciocínio diagramático, que nós acabamos de ver. Então, tenham todos aí um bom descanso. Até o próximo vídeo. Espero não ter sido cansativo em todo esse processo, mas eu acredito que a gente está aí, né, dando o primeiro passo para a constituição desta metodologia, que eu acredito que será uma novidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande para interagirmos mais com o objeto matemático, que é muito importante também em todo o processo de desenvolvimento de uma efetiva educação matemática, olhando, claro, para a sala de aula do professor da educação básica, que é o nosso foco. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.